E aí, meu povo, tudo tranquilo? Vamos bater um papo aqui de uma coisa interessante que está acontecendo e eu te falo que me surpreendeu. Eu fiquei satisfeito. Impeachment de ministro do STF. Olha só que interessante. Será que o povo vai se dar esse presente? Será que o povo vai ter coragem de pedir o impeachment de 3 ministros do STF? Sabe, eu acho que o povo deveria se dar este presente. Porque isso, na verdade, vamos olhar o impacto que isso teria. Nós sabemos hoje que o judiciário, que deveria ser impecável, deveria ser límpido, transparente, uma poderosa ferramenta que servisse unicamente à justiça. Ou seja, a justiça deve ser instrumento maior da clareza e honestidade de um povo. Corruptos que me aguardem em breve. Se eu conseguir chegar lá, muito sujeitinho tirado da intocável, vai. Ei, mas vai penar, viu? Nossa senhora. Vamos ver. O negócio é o seguinte. Isso mandaria, se ocorresse esse impeachment desses ministros e tal, se isso fosse uma verdade, se tornar verdade, de certa forma, eu duvido, porque vocês permitiram a aprovação, por exemplo, da lei de imigração. Uma pessoa que permite uma aprovação de uma lei dessa, inclusive, eu vou voltar, vou falar de consequência, inclusive vou revelar coisas aqui que eu não devia falar, mas eu vou arriscar mais alto para o pessoal tentar entender a realidade da situação. Porque vocês ainda não estão compreendendo a gravidade da situação em vários pontos. Porque, na verdade, é que eu falo, ignorância sai caro, sai muito caro. E mais do que vocês pensam. Porque agora o que acontece? Tem muita gente que está correndo sério risco exatamente porque não compreende o impacto de uma lei como essa. Agora, voltando ao caso do STF, inclusive daqui a pouco tem que falar da maravilha da Polícia Federal, né, e tal, tem que falar também hoje a data especial, né, May the Fourth be with you, que a força esteja com vocês. Enfim, isso aí vai pro lado nerd, mas vamos voltar aqui na questão do STF, que eu estou empolgado hoje. A questão é o seguinte, se ocorresse o impeachment dos ministros, o que aconteceria de importante para a nossa sociedade? Qual seria a mensagem? Qual seria o recado? O recado seria simples. Nenhum corrupto do membro do judiciário, nenhum juiz que beija a mão de grupos políticos ou empresariais é intocável. Se ocorrer o impeachment, baseado nas decisões que o STF andou tomando, vocês fazem ideia do bem que isso fará para o judiciário? Vocês calculam o tanto que isso vai fazer certas pessoas sem caráter no judiciário recuar e saber que a única coisa que eles têm que fazer é defender o povo? Que a única coisa que eles têm que servir é somente ao povo? Vocês compreendem a mensagem que isso mandaria para todos os 3 poderes? Mandaria para o Estado, inclusive? Essa mensagem seria clara. Mostraria ao judiciário que eles deveriam servir a apenas uma única pessoa. O povo. Aí você fala, o povo não é a única pessoa. Entenda, pessoa vem de persona, vamos encarar o povo como uma personalidade coletiva, ok? É porque aqui tem que ficar explicando as coisas, porque o pessoal, você sabe, né? Tem gente que é difícil. Você vem aqui, você passa conhecimento, o pessoal tem hora que ainda faz umas piadinhas de gente estúpida mesmo. É o Brasil, né? E eu devo voltar para falar sobre esse tema, porque é um tema que merece atenção. Inclusive, não dá para a Lava Jato fazer o trabalho maravilhoso que ela anda fazendo e toda hora a gente se deparar com certas decisões do STF. E eu volto a dizer, a função do STF é ser o guardião da Constituição. E aí eu vou lhes fazer uma questão. Será que está sendo o guardião da Constituição? Será que está protegendo a nossa lei máxima, a Carta Magna? Será? Vocês têm que rever isso. E aí vocês podem levar essa realidade também para o círculo mais interno. Vamos falar de Estado, vamos falar de cidades. E aí, como é que anda o judiciário no seu estado? Como é que anda o judiciário na sua cidade? Tá beijando a mão de políticos, fazendo média e tal, etc? Ou tá cumprindo o que precisa ser cumprido? Tá servindo a população ou está de joelhos e fazendo acordinhos?
Tá perseguindo quem é justo por causa de amizadezinha cheia de coisas erradas, hã? Perseguindo quem inclusive quer trazer justiça, hã? Tudo isso deve ser levado em conta. É que eu falo, o judiciário ele tem que servir ao povo, somente ao povo. E dos três poderes, querem saber, é o poder mais importante. A pessoa fala, mas porque você está aí, né, na área jurídica, né? Você é estudante da área jurídica. Não, é porque a justiça é o freio. A justiça é a ferramenta de equilíbrio. É igual, vamos dar um exemplo. A tal da lei de imigração. É uma lei que pode destruir o país. E vocês acham que não, mas porque vocês não têm noção do que acontece dentro do seu país, quiçá noção do que acontece fora. E eu vou acabar falando muita coisa aqui. Porque, inclusive, hoje eu te falo que eu recebi uma notícia de madrugada que eu fiquei pensando assim, moço, será que a população ao menos faz ideia do risco de certas coisas? Será que eles compreendem o impacto que certas coisas... Porque tá muito bem aí, você em sua vidinha, só consumindo, zoando, achando que tá tudo bem, achando que tá tudo fluindo. Não, meu amigo. O equilíbrio foi quebrado há muito tempo. O Brasil está indo ladeira abaixo. Se você não enxerga isso, prova que você é uma pessoa amplamente desinformada. E outra coisa, não se engane, existe um esforço contínuo para te manter desinformado. É por isso que às vezes eu venho para cá igual hoje, meio já um pouco alterado, porque a gente vê coisas positivas, igual esse lance aqui do possível impeachment. Se ocorrer, vai ser maravilhoso, porque vai ajudar a moralizar o judiciário. Se esses impeachments se tornarem realidade, vocês não fazem ideia o tanto que isso vai ajudar a moralizar o judiciário. O nosso judiciário precisa ser moralizado. Tá passando da hora. Se o judiciário não for moralizado, todo mundo vai pagar. E aí vocês têm que ver o problema disso. É que eu falo, tem muita gente vagabunda entrando no judiciário. A verdade é essa. É uma área que devia, inclusive, ter só o pessoal reto. Mas tem muita gente torta. Mas pode deixar. A dança está começando só. E aí o que acontece? Mediante essas coisas, vocês têm que parar para pensar. O efeito desses impeachments será positivo? Sim, será. Porque ajudará a moralizar o judiciário, mandará uma mensagem clara. Certo. Essa questão, por exemplo, de leis. Por exemplo, a lei de imigração, apesar dela vir no Congresso, se você parar para pensar, ela viola uma série de coisas. E tá errado. Você, enquanto detentor do setor privado, que é a sua própria pessoa, você, enquanto detentor dos seus próprios bens, você, enquanto cidadão brasileiro, você pode, inclusive, se posicionar terrivelmente contra essa lei. Porque essa lei atenta contra seu direito. Eu tô quase fazendo um estudo dela aqui. Tá faltando pouco, viu? É que eu tô ocupado e hoje eu tô meio cheio de coisas para fazer aqui. Mas eu vou falar para vocês. Vocês precisam entender a realidade do Brasil antes que seja tarde. Talvez hoje eu volte para falar e explicar alguma coisa sobre outras culturas que vocês precisam entender o impacto que essas outras culturas vão ter dentro do Brasil, mas um impacto real. O impacto real, porque você tem que entender como é que essas outras pessoas pensam. Eu não estou falando só do Islã, eu estou falando da vizinhança do Brasil, por exemplo. Vocês têm que entender o problema. Porque o negócio é o seguinte, o Brasil não é um país que, por exemplo, tem essa cultura de xenofobia. Xenofobia não é cultura, né? Na verdade. Não tem o hábito de xenofobia. Nós brasileiros não temos isso. Eu, inclusive, particularmente, eu converso com gente de várias nacionalidades. Gente de várias nações. Eu não tenho problema nenhum com nenhum deles. Agora, eu acho que o povo brasileiro está precisando entender, por exemplo, o que se passa na nossa economia. Essa questão agora do judiciário é uma oportunidade fantástica e que eu gostaria que vocês não perdessem essa oportunidade. Que vocês entendessem, que vocês deixassem claro para os três poderes que eles devem servir unicamente ao povo e mais nada e ninguém. Vocês têm que entender isso, porque o judiciário, a justiça,
ela é o último freio. Se a justiça está comprometida, acabou. Acabou. Por isso que o Estado aí está todo bagunçado. Então, meu povo, pensem direitinho. Primeiro eu vou postar aqui no YouTube, depois eu posto nos sites. E aí depois a gente vai divulgando e conversando outras coisas. Eu devo voltar para falar da lei de imigração, eu já dei só um iniciozinho aqui. E essa questão do impeachment eu lhes peço. Se deem este presente. Muito obrigado. Não se esqueça de se inscrever, compartilhar e fazer parte dos nossos grupos. Até mais.